Do nada, uma batida violenta ecoou pelo corredor. Algo, ou alguém, estava tentando arrombar a porta com uma força absurda. A madeira começou a ceder rapidamente. A porta não ia aguentar por muito mais tempo. O soldado entrou em pânico, sem saber o que fazer. Ele pensou se deveria bloquear a entrada e pedir reforços, ou apenas ficar quieto e esperar que o perigo passasse. Ele se aproximou, sentindo a vibração dos golpes contra sua mão. Apesar do medo, ele se postou em frente à entrada. Sozinho, ele era a única coisa entre o que estava lá fora e a segurança do prédio. Lá fora, a noite estava silenciosa. Ninguém imaginava o caos que estava prestes a explodir naquele único apartamento iluminado. A adrenalina tomou conta. Ele precisava pensar em alguma coisa. E rápido, antes que fosse tarde demais. O jovem recuou para a varanda, buscando um momento para respirar. A situação parecia sem saída, e a pressão era esmagadora. Mas então, um som diferente chamou sua atenção. Não vinha da porta, mas de outro lugar dentro do quarto. Antes que pudesse reagir, o impacto o jogou para trás. O ataque não veio de onde ele esperava. O caos o empurrou para o corredor da escada de emergência, onde o alarme de incêndio piscava em silêncio. Enquanto isso, na escadaria, outro soldado estava em comunicação com o quartel-general. Ele se identificou como Bravo Actual, pronto para receber ordens. O soldado aguardava as instruções, mantendo a calma em meio à confusão que se espalhava pelo prédio. Ele tentou passar as informações para o comando, mas a comunicação parecia instável. De repente, a linha emitiu um bip seco e ficou muda. A conexão tinha caído. Mas então, a comunicação voltou. Uma voz do outro lado da linha finalmente trouxe uma resposta, quebrando o silêncio tenso. A mensagem era clara. Um helicóptero de resgate estava operando nas proximidades. Havia uma chance real de sair dali. Era a notícia que todos esperavam ouvir. A única esperança em meio ao caos. O alívio tomou conta do esquadrão. Um dos soldados mal conseguiu conter a alegria, acreditando que finalmente conseguiriam escapar com vida. Ele se virou para o sargento, querendo confirmar se aquilo significava que a missão tinha acabado e eles iriam recuar. O sargento começou a explicar a realidade da situação. Ele avaliou a infestação de zumbis no prédio e nas áreas próximas. Ele concluiu que o pelotão deles, sozinho, não daria conta do problema. A ordem era clara: recuar por enquanto. Com a decisão tomada, ele se virou para dar o comando de partida. O sargento ordenou que todos subissem para o telhado, que seria o ponto de extração. Mas, no momento em que iam se mover, um dos soldados desceu as escadas correndo, completamente apavorado. Algo tinha dado muito errado. O sargento ficou em choque, sem entender o que estava acontecendo para causar tanto pânico. Sem fôlego, o soldado Duzan tentou explicar. Ele disse que o soldado Choi tinha sido mordido por um zumbi. A notícia caiu como uma bomba no grupo. Perder um companheiro daquela forma era o pior cenário possível. O sargento gritou com Dusan, exigindo que ele se acalmasse e explicasse a situação direito. Ele mandou que tentassem contatar Jinu pelo rádio imediatamente. Desesperado, Dusan revelou o resto da história. Jinu não estava sozinho. Ele estava com uma criança, e os dois corriam risco de vida. A revelação de Dusan jogou o esquadrão no caos. O pânico era total, e o tempo estava se esgotando. O sargento tentava manter a compostura, mas a situação era a pior possível. Ele precisava de um plano, e rápido. O rádio chiou. Era a única linha de comunicação que tinham com Jinu. O sargento pegou o aparelho, tentando desesperadamente fazer contato para saber o que estava acontecendo. Seus homens olhavam para ele, esperando por uma ordem, qualquer ordem. Tomando o rádio para si, o sargento gritou para Jinu aguentar firme, prometendo que o reforço estava a caminho. Mas do outro lado, a resposta de Jinu foi a pior possível. Os zumbis estavam prestes a arrombar a porta. Não havia mais tempo. Sem poder esperar por ajuda, Jinu iniciou seu próprio plano de fuga. Ele subiu no parapeito, preparando-se para um movimento extremamente arriscado. Segurando a criança com força, o soldado começou a descer o prédio por uma corda. O medo era visível,
mas a determinação era maior. Ele não podia falhar. Não com uma vida inocente em seus braços. Cada segundo daquela descida era uma aposta contra a morte. Do outro lado da janela, seus companheiros observavam a manobra desesperada. Sem hesitar, Dinu usou o próprio corpo como um ariete, estilhaçando o vidro para conseguir entrar. Ele rolou pelo chão, usando seu corpo para proteger a criança do impacto e dos cacos de vidro. A primeira parte do resgate tinha funcionado. Após a aterrissagem forçada, Dinu se preparou para o que viesse a seguir. Ele estava dentro, mas a salvo era outra história. Agachado no chão do apartamento silencioso, ele fez uma varredura rápida do local. A criança estava segura, mas o silêncio era o que mais o preocupava. Cada segundo de calmaria era uma tortura. Ele sabia que a paz não duraria e a tensão começava a pesar sobre seus ombros. Dinu se levantou, arma em punho, e se moveu com cautela pelo cômodo. Ele precisava avisar sua equipe sobre sua localização. De repente, um ruído mecânico o fez congelar. Ele agarrou a criança com mais força, o coração disparado. Qualquer barulho poderia atrair atenção indesejada. Pelo rádio, Dinu informou que tinha conseguido entrar. A resposta, no entanto, foi um balde de água fria. Havia 2 infectados no corredor, bem do lado de fora. Ele espiou pela porta e confirmou a ameaça. Os monstros estavam ali, bloqueando a única rota de fuga daquele andar. Do outro lado, a equipe debatia o que fazer. Um dos soldados sugeriu eliminá-los, mas o sargento negou a ideia. O som dos tiros atrairia uma horda inteira. A memória do que acontecera com o soldado Choi ainda era recente. Eles sabiam que enfrentar aquelas criaturas de perto era quase um suicídio. Mesmo sendo apenas 2 inimigos, o medo era palpável. A hesitação tomou conta de todos os soldados. Um deles questionou a eficácia de suas armas, lembrando que nem as balas pareciam detê-los direito. Outro soldado lembrou que Choi conseguiu derrubar um deles com uma coronhada na cabeça. Era possível, mas exigia uma coragem que poucos tinham. O segredo era acertar a cabeça com força e precisão. O problema era que um único erro custaria a vida. A ideia de lutar corpo a corpo com seres de movimentos tão desumanos fez todos recuarem um passo. Vendo o medo em seus homens, o sargento entendeu a situação. Ele afirmou que, dado o risco, não forçaria ninguém a lutar. Diante da hesitação de seus homens, o sargento tomou uma decisão. Se ninguém mais tinha coragem para resgatar Dinu e a criança, ele iria sozinho. O som de sua arma sendo preparada quebrou o silêncio, pegando um dos soldados completamente de surpresa. Ele não podia acreditar que o sargento estava realmente disposto a se arriscar daquela maneira por um subordinado. A tensão tomou conta do ambiente. A ideia de lutar contra aquelas criaturas em combate corpo a corpo era aterrorizante. Um dos soldados, visivelmente mais abalado, começou a tremer. Ele não conseguia aceitar a decisão de seu líder. Gaguejando, ele tentou encontrar palavras para protestar, para impedir o sargento de cometer aquela loucura. Mas o medo o paralisou. Ele se sentia completamente impotente diante da determinação de seu superior. O sargento, no entanto, mantinha seu olhar firme. Sua mente já estava focada na missão de resgate. O jovem soldado se encolheu, esperando uma bronca por sua covardia e hesitação. Mas, em vez disso, o sargento apenas colocou a mão em seu ombro num gesto para acalmá-lo. Ele não precisou dizer nada. A mensagem era clara. Fique aqui, eu resolvo isso. O soldado, ainda suando frio, apenas concordou com a cabeça, aceitando a ordem. Enquanto começava a subir as escadas, o sargento ordenou que todos verificassem seus equipamentos e se preparassem para o que viria a seguir. Os outros membros do esquadrão apenas observaram seu líder partir em direção ao perigo iminente. Só que, no momento em que o sargento se afastou, a expressão de medo daquele soldado se transformou em um sorriso perturbador. Algo estava muito errado. Aquele sorriso sinistro era o prelúdio do que estava por vir. O soldado não ia ficar parado esperando o sargento resolver tudo sozinho. Ele tinha seu próprio plano. E então, ele agiu.
Jogou um dos corpos escada abaixo, gritando para os infectados lá embaixo que um presente estava a caminho. Uma isca humana para criar uma distração. A criatura lá embaixo ouviu o barulho. A isca funcionou, atraindo a atenção e a fúria do monstro, que agora olhava para cima. Era a brecha que eles precisavam. Enquanto o primeiro monstro estava distraído, o esquadrão avançou pelo corredor para garantir a passagem. O jovem soldado assumiu o comando, ordenando que seus homens focassem o ataque nas partes mais vulneráveis das criaturas. Ele mesmo prometeu dar o golpe final. Obedecendo à ordem, o esquadrão avançou em formação, pronto para o combate corpo a corpo que se aproximava. O impacto foi brutal. Os soldados cercaram a criatura, atacando-a de forma coordenada e sem piedade. Mas aquilo não era um ser humano comum. Mesmo após o ataque, a criatura ainda resistia, com os olhos vermelhos fixos no esquadrão. O pânico tomou conta dos soldados. A confiança que tinham há segundos desapareceu ao perceberem que o monstro simplesmente não caía. E para piorar, o segundo infectado já estava se aproximando. Eles precisavam derrubar o primeiro rapidamente, ou estariam completamente cercados. Sem tempo para hesitar, o líder do grupo se preparou para uma medida desesperada. O tempo estava se esgotando. Em um último esforço, eles tentaram imobilizar a criatura com suas baionetas, cravando as lâminas repetidamente enquanto o monstro se debatia com fúria. Mas era tarde demais. O segundo infectado já estava sobre eles, correndo em alta velocidade pelo corredor. Mesmo imobilizada, a primeira criatura parecia ciente da chegada de seu parceiro. A armadilha estava se fechando sobre os soldados. Foi quando o soldado percebeu o tamanho do erro. O plano dele falhou miseravelmente. Em desespero, ele alertou que teriam que atirar, entendendo que estavam encurralados. O preço da hesitação foi pago com a vida de um deles. O ataque foi tão rápido e brutal que não houve tempo para reagir. Um dos soldados ficou paralisado por um instante, vendo o corpo do seu companheiro no chão. O horror da cena o deixou sem ação, mas o choque rapidamente se transformou em fúria. Ele avançou, usando seu rifle não para atirar, mas como uma arma de impacto. A criatura infectada soltou um grito desumano, sentindo a aproximação do soldado, mas não recuou. Com um sorriso de pura raiva e determinação, ele desferiu o golpe final com toda a sua força, determinado a acabar com aquilo de uma vez por todas. Ele ficou de pé sobre o corpo da criatura, a ameaça imediata finalmente neutralizada da forma mais violenta possível. O som da respiração ofegante preencheu o silêncio. O alívio momentâneo veio misturado com o choque do que acabaram de fazer para sobreviver. Mas não havia tempo para se recuperar. Uma voz chamou a atenção do grupo, lembrando a todos que a missão ainda não tinha acabado. E o perigo também não. Outra criatura, atraída pelo barulho, virou sua atenção para o esquadrão. Um dos soldados, no entanto, parecia ter outra prioridade. Ele correu escada acima, ofegante, como se estivesse em uma corrida contra o tempo. Ele continuou subindo, a exaustão visível em seu rosto, mas a urgência em seus olhos era ainda maior. Ao chegar a uma porta, ele parou para recuperar o fôlego, aliviado por ter conseguido chegar até ali, admitindo que, por um momento, pensou que não conseguiria. Seu alívio, porém, foi substituído por amargura ao se lembrar do que havia acontecido. Ele amaldiçoou o nome do soldado Choi. Um oficial superior ouviu o comentário, mas seu rosto permaneceu impassível. Aquele nome parecia carregar um peso para todo o esquadrão. O soldado se virou para a porta, refletindo sobre a situação. Ele sabia que provavelmente não seriam punidos por mentir, mas o sentimento de culpa era insuportável. Ele tentou se convencer de que estava apenas cuidando de si mesmo, que não havia nada de errado em suas ações, afinal, a porta para a segurança estava bem ali. Do lado de fora, a horda de infectados vagava sem rumo, completamente alheia à sua presença. A liberdade parecia estar a apenas um passo de distância. O soldado observou as criaturas, confiante de que conseguiria escapar sem ser notado. Um plano simples e egoísta, mas que parecia perfeito. Só que a realidade era muito pior do que ele imaginava. Não eram apenas alguns infectados, era um enxame. A rota de fuga estava completamente bloqueada,
E então, eles o viram. O som agudo dos gritos ecoou quando a horda inteira se virou em sua direção, correndo para o ataque. Desesperado, ele forçou a maçaneta, mas a porta não se movia. O pânico tomou conta quando ele percebeu que ela estava emperrada. Ele esmurrou a porta com toda a força, o som surdo ecoando sua frustração. A saída que ele tanto planejou havia se tornado sua armadilha. A maçaneta simplesmente não cedia, não importava a força que ele usasse. Ele estava preso. Do outro lado, os infectados se amontoavam, batendo contra a barreira. Em um acesso de raiva e medo, ele amaldiçoou a própria sorte. Sem outra opção, o soldado preparou sua arma. Se não podia fugir, teria que lutar pela própria vida. Era sua única chance de sobrevivência. A última linha de defesa entre ele e uma morte horrível. Mas a barreira cedeu. Mãos e dentes o agarraram por todos os lados, rasgando sua carne. A dor foi instantânea e avassaladora. O peso dos corpos o derrubou no chão. Ele foi engolido pela maré de infectados, cada mordida um lembrete de sua traição. Não havia mais luta, apenas o som grotesco das criaturas se alimentando. O egoísmo o levou diretamente para o seu fim. Em seus últimos momentos, ele implorou por uma misericórdia que nunca demonstrou aos seus companheiros. Um fim trágico para o soldado que abandonou seu esquadrão. Enquanto o traidor encontrava seu fim, o caos continuava no solo. O desespero era visível no rosto de cada sobrevivente, uma luta brutal pela vida em meio ao apocalipse. Cada segundo era uma batalha contra o inevitável, um esforço sobre-humano para não se tornar mais uma vítima da horda. Lá no alto, porém, uma esperança se aproximava. A equipe de resgate finalmente sobrevoava a cidade devastada. O piloto observava a cena de cima, aliviado por estar a uma distância segura do horror. Ele então confirmou o alvo, o apartamento onde os sobreviventes esperavam. Mas o que ele viu em seguida o deixou sem palavras. A situação era muito pior do que imaginava. A aeronave sobrevoava a zona de extração, um ponto de esperança em meio a um mar de desespero. Lá embaixo, a batalha pela sobrevivência já havia deixado suas marcas. O caminho para o resgate estava manchado de sangue. Cada corpo no chão era um lembrete do preço que estava sendo pago. No corredor do andar de cima, um dos monstros havia sido brutalmente neutralizado. Um sinal da luta desesperada que acontecia ali. A cena macabra mostrava o quão perto o perigo estava dos sobreviventes. Os soldados do esquadrão viram a cena, paralisados pelo horror. O sargento quebrou o silêncio, afirmando que a situação era complicada, e ordenou que um deles fosse buscar a criança imediatamente. Ele tentou passar alguma confiança para o companheiro, que estava visivelmente abalado com a ordem. Nisso, uma chamada de rádio chegou. Era o piloto, estabelecendo contato com a equipe em solo. A mensagem foi curta e devastadora. Múltiplos infectados foram avistados na área do terraço, exatamente onde eles planejavam o resgate. A consequência daquela notícia foi imediata. O piloto informou que o pouso no terraço era perigoso demais. O resgate estava cancelado. Com o resgate cancelado, o sargento precisava entender a situação por si mesmo. Ele pegou o rádio para confirmar a contagem de zumbis no terraço. Ele precisava ouvir diretamente do piloto. Sem hesitar, o sargento tomou o comunicador das mãos do companheiro. A resposta veio pelo rádio e não era nada boa. A estimativa era de dezenas de infectados lá em cima. Suando frio, o sargento perguntou por quanto tempo o helicóptero de resgate poderia ficar disponível. Ele precisava de uma brecha, qualquer chance para tirar sua equipe dali. Cada segundo contava, e a pressão era imensa. A equipe inteira aguardava em silêncio, ouvindo a estática do rádio. O destino de todos eles dependia daquela conversa. Um dos soldados não aguentou a pressão e explodiu. Ele gritou que era impossível lutar contra tantos monstros, já que eram necessários 5 homens para derrubar apenas um. O sargento encerrou a chamada, a mente a mil. A situação simplesmente não fazia sentido. Enquanto um dos soldados sugeria serem resgatados em outro prédio, os outros tentavam manter a calma. Mas outro soldado trouxe mais uma péssima notícia. Ele explicou que, se o soldado Kwon estivesse certo, os zumbis já haviam dominado completamente o saguão do prédio. Isso significava que o terraço estava tão perigoso quanto o térreo.
O sargento então questionou o que teria acontecido com a equipe de segurança que estava no local. A resposta foi sombria. Apenas Kwon conseguiu escapar com vida. Os outros não tiveram a mesma sorte. Enquanto falavam, a criança nos braços de Jin-woo parecia sentir a tensão no ar. De repente, a atenção de um dos soldados foi desviada para o corredor. Algo ou alguém estava se aproximando. O rosto do soldado que vigiava o corredor congelou em puro pavor. O som que se aproximava definitivamente não era de um aliado. Do lado de fora, a horda de infectados se arrastava lentamente pelo prédio. Sem ter para onde ir, os soldados se viraram para o sargento, esperando desesperadamente por uma ordem. A presença da criança nos braços de Jin-woo só aumentava a tensão. Cada segundo que passavam ali parados era um risco a mais para o bebê. O sargento concluiu que a única saída era atrair os monstros para longe. Mas um dos soldados expressou a dúvida de todos. Como fariam isso sem um sacrifício? Foi então que o líder tomou uma decisão drástica. Ele se ofereceu para ser a isca. Seus homens protestaram imediatamente, dizendo que aquilo era uma loucura e que ele não podia fazer isso. Eles se recusaram a aceitar o sacrifício do seu sargento apenas para que o resto do esquadrão pudesse sobreviver. A lealdade deles era admirável, mas a realidade da situação era muito mais brutal. O sargento então jogou a verdade na cara de todos. Se ele não se sacrificasse, todos morreriam juntos de qualquer jeito. Não havia outra opção. Ele começou a justificar sua decisão, lembrando a todos que, acima de tudo, eles eram soldados. No meio da discussão, o choro do bebê ecoou pelo corredor, um lembrete cruel da vida inocente que eles estavam tentando proteger. Um dos soldados, ainda em negação, perguntou se ele tinha um plano de verdade para sobreviver àquilo. O plano do sargento era simples e praticamente suicida. Ele tentaria correr mais rápido que os zumbis escada abaixo, levando toda a horda com ele. Sua postura deixava claro que a decisão já estava tomada e não havia mais espaço para discussão. Mas, no último segundo, uma mão se levantou no meio do grupo, interrompendo o plano. A mão que se levantou no meio do grupo pertencia a Jin-woo. Mesmo carregando o bebê, ele se ofereceu para falar, questionando a decisão suicida do sargento. A ousadia do soldado irritou um dos cabos, que o repreendeu com um tapa no capacete. O barulho e o susto fizeram a criança chorar ainda mais alto, aumentando a tensão. Mas Jin-woo não se intimidou. Ele argumentou que, para a isca funcionar, a pessoa precisava ser rápida o suficiente para descer 4 lances de escada em tempo recorde. A proposta inesperada deixou o cabo completamente chocado. Jin-woo então se dirigiu ao sargento, afirmando que, sem querer se gabar, ele era o mais rápido do esquadrão e, portanto, a escolha mais lógica para aquela missão. O cabo não conseguia acreditar no que estava ouvindo e explodiu em fúria. Os outros soldados apenas observavam, atônitos com a coragem do jovem pai, que estava se voluntariando para a morte certa. O sargento ouvia tudo em silêncio, processando a nova informação. A discussão levantou um ponto crucial. A única forma de abater um zumbi, com certeza, era com um tiro. E o melhor atirador entre eles era justamente o sargento. Sacrificá-lo significava perder a maior chance de defesa que o grupo possuía. Ainda incrédulo, o cabo confrontou Jin-woo, perguntando se ele realmente queria ser a isca. Jin-woo confirmou sua decisão. Já que o sargento era o melhor atirador, sua função era proteger o grupo, não se sacrificar. A isca deveria ser outra pessoa. A lógica era impecável, mas o cabo não conseguia aceitar que um soldado com um filho nos braços se oferecesse para uma missão suicida. A discussão ficou tão acalorada que o cabo partiu para cima de Jin-woo, mas foi imediatamente contido pelos outros soldados que pediram para ele se acalmar. Foi então que o sargento finalmente interveio. Com autoridade, ele declarou que não permitiria que um novato fosse sacrificado daquela maneira. Sua arma em punho reforçava sua palavra. A decisão era dele, e ele não abriria mão da responsabilidade de proteger seus homens. Após a intervenção do sargento, um novo plano foi traçado. Jin-woo, segurando a criança, estava determinado. Ele não morreria ali, não daquela maneira. Sua resolução era inabalável. Ele usaria o elevador para criar uma chance para todos escaparem, mesmo que isso custasse tudo.
A operação começou com a primeira ordem do sargento. O cabo Kim e o soldado Park deveriam subir pelas escadas e garantir o controle do elevador no 9º andar. Os 2 soldados chegaram ao local designado, espiando com cautela para avaliar a situação. O corredor parecia vazio, mas quando a porta do elevador se abriu, a visão que os aguardava era aterrorizante. Algo terrível havia acontecido ali. Em pânico, eles se lembraram da segunda parte da ordem. Assim que o elevador estivesse seguro, deveriam descer imediatamente para o 6º andar. Sem tempo a perder, um deles apertou o botão, colocando o plano em movimento apesar do medo que sentiam. Dentro do elevador, a tensão era visível. O cabo Kim pegou o rádio e informou ao sargento que a primeira parte da missão estava concluída. O sargento então detalhou o passo seguinte. Ji-Nu serviria de isca para atrair os zumbis, dando ao resto do grupo a chance de fugir para o terraço. Com as ordens dadas, Ji-Nu se preparou para partir sozinho. A fase mais perigosa do plano estava prestes a começar. O sargento observou seu soldado ir, soltando um suspiro pesado. A operação havia começado oficialmente, e agora a vida de todos estava nas mãos de Ji-Nu. Ji-Nu, por sua vez, estava focado. Ele havia deixado instruções claras para o grupo. Se ele não aparecesse em 4 minutos, eles não deveriam esperar. Se o elevador não chegasse em 20 segundos, eles deveriam seguir para o plano B sem hesitar. O cabo, no entanto, continuava cético e irritado com a audácia do novato, resmungando que eles se juntariam à equipe do 10º andar se o plano falhasse. Sozinho no corredor escuro, Ji-Nu sentiu um calafrio. Por enquanto, tudo estava indo conforme o planejado. Mas o silêncio era apenas a calmaria antes da tempestade. Com a arma em punho, Ji-Nu se preparou. A parte mais perigosa do plano estava prestes a começar, e o sucesso de todos dependia apenas dele. O peso da responsabilidade era esmagador. Cada segundo que passava aumentava a tensão, mas ele sabia que não podia recuar agora. Ele subiu as escadas em silêncio, o som da própria respiração ofegante ecoando no corredor vazio. Ele precisava encontrar a horda e atrair a atenção dela. Seus sentidos estavam em alerta máximo. Cada sombra, cada ruído distante era uma ameaça em potencial. Ele procurava o ponto exato para iniciar o caos. E então, sem hesitar, ele arrombou a porta com um chute. O som foi como um trovão na quietude. Imediatamente, as criaturas que vagavam pelo andar viraram suas cabeças na direção do barulho. A isca havia sido lançada. Um por um, os infectados começaram a se mover, atraídos pelo som e pela promessa de carne fresca. A horda avançou sobre ele em um instante. Ji-Nu abriu fogo, derrubando o primeiro que se aproximou, mas sabia que era apenas o começo da onda. O corredor já era um cenário de pesadelo, mas ele não podia se dar ao luxo de se abalar. Ele precisava continuar, precisava atrair todos eles. Com o foco renovado, Ji-Nu travou a mira nos alvos seguintes. O medo deu lugar à pura adrenalina de combate. Ele disparou uma rajada, o clarão da arma iluminando o corredor escuro e o avanço implacável dos monstros. As balas atingiam seus alvos, mas os infectados mal pareciam sentir. Eles continuavam avançando, um mar de corpos famintos e sem mente. Derrubar um apenas abria espaço para que outros 2 tomassem seu lugar. A situação estava saindo do controle muito rápido. Foi então que, em meio ao caos, Ji-Nu reconheceu um rosto. Ele não podia acreditar no que via. Era o soldado Kwon, um de seus companheiros. Mas não era mais ele. A criatura que um dia foi seu colega de esquadrão soltou um grito desumano e avançou para atacar. Encarando o monstro que um dia foi seu companheiro, Ji-Nu sabia o que precisava ser feito. Não havia mais espaço para hesitação. Com uma última despedida silenciosa, ele puxou o gatilho. Um único disparo ecoou pelo prédio, pondo fim ao sofrimento do soldado Kwon. Mas a morte de um deles não significava nada para a horda. O massacre continuava, cego e sem propósito, com os infectados atacando tudo que viam pela frente. O alívio de Ji-Nu durou apenas 1 segundo. A realidade da sua situação voltou com força total, e o pânico começou a tomar conta. Ele não podia lutar contra todos. A única opção era correr. Ji-Nu disparou escada abaixo, cumprindo seu papel de isca para atrair a maré de monstros.
e a horda o seguiu sem pensar. Uma avalanche de corpos famintos despencou pelas escadas, tropeçando uns nos outros em sua fúria para alcançá-lo. Eles não paravam, não cansavam. Dinu, por outro lado, já sentia o ar faltar em seus pulmões, o desespero crescendo a cada passo. Seu corpo implorava por uma pausa, mas parar ali significava o fim. Ele precisava continuar, não importava o custo. Então, ele viu uma chance, um salto arriscado através do vão da escadaria. Era uma aposta de tudo ou nada para ganhar alguns segundos preciosos. Ele aterrissou do outro lado. O impacto sacudiu seus ossos, mas ele estava seguro. Por enquanto, a manobra funcionou. As criaturas, sem inteligência, continuaram descendo pelo caminho antigo, dando a Dinu o tempo que ele precisava desesperadamente. Ofegante, o soldado se permitiu olhar para trás, confirmando que seu plano desesperado tinha dado certo. Mas ao olhar para baixo, ele viu a verdadeira natureza daquelas coisas, devorando um dos seus, sem qualquer hesitação. E uma estranha calma tomou conta de Dinu. O medo que o paralisava momentos antes começou a se transformar em outra coisa, uma percepção fria e sombria sobre o mundo em que ele estava vivendo. Só que a sua pausa foi curta demais. O som da sua aterrissagem atraiu a atenção da horda, que agora se virava e corria na sua direção. A horda se aproximava. Dinu soltou um último suspiro cansado e preparou sua arma. Não havia mais tempo para correr. O medo que ele sentia momentos atrás tinha sumido. No lugar, restava apenas uma determinação fria e sombria para enfrentar o que estava por vir. Ele abriu fogo. A primeira criatura caiu instantaneamente, a cabeça explodindo enquanto as outras avançavam sem se importar. Dinu não hesitou, descarregando seu pente no corredor estreito com uma eficiência brutal. Cada tiro tinha um propósito. Outro monstro foi ao chão. E mais um. Ele se tornou uma muralha de chumbo, tentando conter a maré de mortos que subia em sua direção. Ele atirava sem parar, derrubando tudo que se movia na sua frente. Os primeiros infectados caíram, mas era como tentar parar o oceano. Outro já estava escalando por cima dos corpos. Mesmo crivadas de balas, aquelas coisas simplesmente não paravam. Eram movidas por algo além da dor. O infectado tropeçou para a frente, usando seu companheiro caído como um degrau para chegar mais perto. E atrás dele, os gritos de dezenas de outros ecoavam pelo local. A horda parecia infinita. Sua arma ficou sem munição. Sem perder um segundo, Dinu trocou para o fuzil, preparando a baioneta. Se quisessem pegá-lo, teriam que lutar por isso. Mas quando ele se preparava para o combate corpo a corpo, um novo grupo de infectados surgiu de uma porta logo à frente. Foi então que Dinu percebeu. Ele não tinha aberto um caminho. Ele tinha entrado direto numa armadilha. Estava completamente cercado. Enquanto isso, em outra parte do prédio, seus companheiros de esquadrão ouviram os tiros. Um deles deduziu que Dinu devia ter encontrado alguns zumbis em seu andar, sem fazer ideia da gravidade da situação. Um dos soldados ficou agitado com os tiros, sugerindo que talvez Dinu precisasse de ajuda, mas seu superior, visivelmente tenso, mandou ele se acalmar. A última coisa que precisavam era de pânico. O cabo ordenou silêncio total. Eles precisavam ouvir o que estava acontecendo do outro lado, não criar mais barulho e atrair atenção indesejada para si mesmos. Ele explicou o motivo da cautela. Se houvesse infectados na frente do elevador, a principal rota de fuga deles estaria completamente comprometida. E então, um silêncio pesado tomou conta do corredor. Os tiros de Dinu haviam parado. O soldado mais novo encostou o ouvido na porta, tentando captar qualquer som. Havia uma pequena esperança de que Dinu tivesse conseguido eliminar todos os inimigos. O cabo então traçou o plano de resgate. Ele iria verificar a situação, mas estabeleceu um prazo. Se ele não voltasse em 4 minutos, o soldado Park deveria recuar sem hesitar. Ele verificou o tempo. O cabo calculou que Dinu teria tempo de sobra para chegar ao elevador, assumindo que ele estivesse lidando com uns 20 infectados. Mal sabia ele da verdade. O objetivo era claro e direto. Chegar até o elevador, resgatar Dinu e sair dali o mais rápido possível. Não havia tempo a perder com mais conversa.
De repente, a voz de Dinu soou do outro lado da porta, pedindo desesperadamente para que abrissem o elevador. Sem pensar duas vezes, o cabo empurrou o soldado Park, gritando para ele abrir a porta imediatamente. A urgência na voz de Dinu não deixava dúvidas de que algo estava muito errado. A tensão no corredor era palpável. Cada segundo que a porta do elevador levava para abrir parecia uma eternidade. O soldado Park finalmente pressionou o botão e a porta do elevador começou a se abrir lentamente. No exato momento em que a porta abriu, Dinu se atirou para dentro. A visão atrás dele era um pesadelo. Uma horda inteira de infectados o perseguia de perto. Do lado de dentro, os soldados entraram em pânico total. Eles gritavam para que a porta fosse fechada imediatamente, antes que a horda de infectados que perseguia Dinu conseguisse invadir o local. Mas já era tarde demais. Do lado de fora, os soldados abriram fogo contra a horda, tentando desesperadamente conter o avanço dos infectados que já alcançavam os andares superiores. Dentro do elevador, o pânico era total. Os soldados mal conseguiam acreditar que tinham escapado por um triz, com a horda de infectados logo atrás. Dinu, por sua vez, estava exausto, mas focado. Ele sabia que a fuga ainda não tinha acabado. O elevador subiu em alta velocidade, um breve momento de alívio para a equipe encurralada. Mas a tranquilidade durou pouco. De repente, com um tranco violento, o elevador parou no 6º andar. Presos e sem saída, os soldados recuperavam o fôlego. A fuga pelo elevador tinha falhado, e agora eles precisavam de um novo plano, rápido. Sem alternativa, eles abandonaram o elevador e seguiram pelas escadas, movendo-se em silêncio para não atrair mais atenção indesejada. Eles finalmente alcançaram o heliporto e embarcaram no helicóptero de resgate. Mas quando pensaram que estavam seguros, o som de tiros ecoou. O helicóptero foi alvejado, balançando violentamente no ar. A fuga do prédio era apenas o começo de outro pesadelo. No rádio, a equipe Bravo tentava contato, perguntando a localização do Cabo Kim. A situação no solo estava caótica. Enquanto isso, em outro andar, uma segunda equipe de soldados chegava ao 10º andar, completamente alheia ao perigo. Um deles comentou, com um sorriso no rosto, como o soldado do Sun devia estar apavorado, subestimando totalmente a gravidade da situação. Pelo rádio, eles informaram sua posição no 10º andar e confirmaram que estavam a caminho do telhado para o resgate. O soldado parecia orgulhoso do que considerava uma missão bem-sucedida. Mal podia esperar para contar aos outros a façanha que tinham acabado de realizar. Seu companheiro concordou rindo, certo de que finalmente conseguiriam sair daquele lugar. A confiança deles era perigosamente alta. Mas quando a porta se abriu, a realidade os atingiu em cheio. A expressão de um dos soldados mudou de confiança para puro horror ao ver o que os esperava. A realidade que os esperava era uma horda de infectados. Sem tempo para pensar, os soldados correram escada acima, desesperados para alcançar o telhado. O som das criaturas ecoava logo atrás, uma perseguição implacável. Um dos soldados olhou para trás, chocado com a velocidade com que os monstros subiam. Seu companheiro o empurrou para frente, dizendo que não havia tempo para hesitar. O barulho do helicóptero estava atraindo todos eles. O pânico se instalou enquanto o grupo subia em debandada, cada passo uma luta pela sobrevivência. Vendo que não conseguiriam escapar a tempo, um dos soldados tomou uma decisão drástica. Ele se virou e abriu fogo escada abaixo, criando uma barreira para conter o avanço das criaturas e dar uma chance aos outros. O soldado gritou para Dinu e os outros seguirem em frente, dizendo que lhes daria cobertura. Ele ordenou que garantissem a área de pouso para a fuga. Ele seguraria a horda sozinho, custe o que custar. Sua arma não parava de disparar, um ato de sacrifício para comprar preciosos segundos. Mas seu companheiro não aceitou a ideia de deixá-lo para trás. Em meio ao caos, ele gritou para o soldado não se atrever a morrer ali. Finalmente, eles chegaram ao telhado. A saída estava próxima, mas a batalha ainda acontecia logo abaixo. Para garantir que não seriam seguidos, um deles preparou uma granada, pronto para selar a passagem de vez. O helicóptero de resgate já estava lá, pairando sobre o prédio. A equipe na rampa perguntou sobre os tiros que ouviram e, mais importante, onde estava Dinu.
Os sobreviventes olharam para o resgate, a salvação ao alcance das mãos. Mas a pergunta sobre o paradeiro de Ji-Nu pesava no ar, uma resposta que ninguém queria dar. A discussão sobre o que fazer começou. Um dos soldados mais novos se recusava a aceitar a ordem de partir, mas seu colega tentava acalmá-lo, dizendo que não havia mais nada a ser feito. O resto do esquadrão apenas observava, o medo e a incerteza estampados em seus rostos. A decisão final, no entanto, não cabia a eles. O sargento tomou a frente, com uma expressão dura. Ele não podia arriscar a vida de todos por apenas um homem, por mais difícil que fosse a escolha. A ordem foi dada. O trem de pouso do helicóptero começou a se retrair. Com um solavanco, a aeronave começou a subir, jogando os soldados para os lados. A extração estava em andamento, com ou sem o esquadrão completo. A ficha caiu para um dos soldados. Ele não conseguia acreditar que eles estavam realmente abandonando um companheiro. Em um ato de desespero, ele tentou voltar, gritando que ainda havia um homem lá embaixo. Mas foi contido por seu colega, que reforçou a ordem. A missão de resgate havia sido negada. Não havia mais o que discutir. A decisão estava tomada. Só que um deles se recusou a obedecer. Em um movimento rápido, ele saltou do helicóptero em ascensão, aterrissando com força de volta no telhado do prédio. Ele não ia deixar seu amigo para trás. Se o esquadrão não voltaria, ele iria sozinho. Mas assim que se virou para a porta, ele viu o horror que eles tinham acabado de escapar. Uma nova onda de infectados estava surgindo, correndo em sua direção. O soldado caiu para trás, aterrorizado. Seu ato heróico o havia deixado completamente encurralado. Enquanto o helicóptero se afastava, a figura solitária no telhado agora tinha que enfrentar a horda sozinho. Lá de cima, o sargento gritava para o piloto acelerar. A prioridade era salvar quem ainda estava a bordo. Mas lá embaixo, diante da morte certa, o jovem soldado não demonstrou medo. Ele encarou as criaturas com um sorriso determinado. A batalha dele estava apenas começando. A batalha no telhado começou. O soldado solitário se jogou contra a horda, determinado a não cair sem lutar. A cena caótica trouxe de volta uma memória dolorosa. Um companheiro perdido, caindo para a morte enquanto outros tentavam desesperadamente alcançá-lo. A ajuda estava tão perto, a um palmo de distância. Quase. Mas foi tarde demais. A mão que oferecia ajuda se fechou e a esperança se foi. A lembrança daquele fracasso ainda o assombrava. Uma ferida que nunca fechou. Enquanto isso, Ji-Nu, o soldado que ficou para trás, se agarrava à vida, gritando por um dos seus companheiros. Ele implorava por uma ajuda que parecia impossível. Mas o helicóptero já estava longe, sobrevoando a cidade mergulhada na escuridão e no caos. Para os que estavam a bordo, a batalha no telhado já tinha ficado para trás. A bordo, a tensão era palpável. Um dos soldados defendia a atitude do companheiro que saltou. A noite caiu, e com ela, um raro momento de paz em meio a toda aquela tensão. O soldado dormia profundamente, enquanto o pequeno garoto descansava seguro ao seu lado, alheio aos problemas dos adultos. No entanto, a tranquilidade não durou muito. Um dos soldados resmungou que algo o tinha irritado um pouco, mas sua expressão deixava claro que a paciência dele já tinha se esgotado. E então, a irritação do soldado deu lugar a um sorriso de pura satisfação. Ele parecia ter encontrado a desculpa perfeita para fazer o que realmente queria, e estava claro que ele ia aproveitar cada segundo. A satisfação do soldado rapidamente se transformou numa cobrança direta. Ele confrontou o recruta ao seu lado, que apenas abaixou a cabeça, sem ter o que responder diante da intimidação do veterano. A discussão foi interrompida por um choque de realidade. O soldado congelou ao perceber que não estavam sozinhos. Havia civis bem no meio do confronto, e a situação tinha acabado de ficar muito pior. O soldado mais novo finalmente conseguiu explicar o que viu. A ficha caiu para o seu superior. A missão tinha acabado de se tornar infinitamente mais complicada e perigosa. Eles não estavam sozinhos. Naquele instante, o soldado mais experiente entendeu a real dimensão do perigo. A história do recruta não era um delírio,
Era a confirmação de que a missão deles tinha acabado de se transformar em um pesadelo. Enquanto a situação se complicava no telhado, em outro ponto da cidade, um carro chegava em alta velocidade ao hospital geral. Do nada, 4 figuras surgiram na frente do veículo, bloqueando o caminho. Não houve tempo para desviar. O motorista atropelou o grupo sem hesitar, parando o carro logo em seguida em meio aos corpos. Ele então abriu a porta, saindo do veículo sem qualquer pressa ou preocupação com o que tinha acabado de fazer. O responsável pelo ato era um homem com um sorriso sinistro no rosto, que parecia completamente satisfeito com a carnificina. Enquanto isso, na entrada do hospital, um grupo de sobreviventes tentava desesperadamente forçar a porta para conseguir abrigo, mas a tentativa de fuga foi brutalmente interrompida. Tiros ecoaram e os sobreviventes foram eliminados um por um. Lá dentro, os funcionários ouviram tudo, completamente apavorados. Um deles imediatamente pediu silêncio. Ele lembrou a colega que o barulho que fizeram antes já tinha agitado as criaturas lá fora. Fazer qualquer som era um risco de morte. Do lado de fora, os infectados vagavam sem rumo, atraídos pelo caos recente. Eles se arrastavam lentamente, deixando um rastro de sangue por onde passavam. Para os que estavam presos lá dentro, a visão era um lembrete constante do perigo que os cercava. A esperança da mulher de que o resgate chegaria foi recebida com uma dura realidade. Seu colega explicou que era improvável, já que todas as autoridades estavam incomunicáveis. De repente, o som de pancadas violentas começou a ecoar de dentro do próprio hospital. Eles então perceberam o pior. O perigo não estava mais apenas do lado de fora. Os infectados já tinham invadido o prédio. O som que ecoava pelo corredor gelou a espinha do funcionário. O pânico tomou conta, pois ele sabia que não havia para onde correr. Foi então que uma sombra gigantesca cobriu os 2 sobreviventes. O que quer que estivesse vindo era grande e estava muito, muito perto. Do lado de fora, a situação não era melhor. Um grupo de infectados bloqueava a rua, movendo-se de forma errática e faminta. Mas o carro que se aproximava não diminuiu a velocidade. Atropelou as criaturas sem qualquer hesitação, abrindo caminho à força. O motorista saiu do veículo. Mesmo com o braço na tipóia e um corte no rosto, ele exibia um sorriso tranquilo, como se aquilo fosse apenas um dia normal. Lá dentro, a carnificina continuava. Os infectados eram eliminados com uma brutalidade impressionante, um som de ossos quebrando a cada golpe. A violência era cirúrgica e impiedosa. Um por um, os monstros eram neutralizados de forma definitiva. A força do ataque era tão grande que arremessava as criaturas para longe, limpando o caminho com uma eficiência assustadora. Mais um infectado caiu, derrotado. O chão já estava coberto de sangue e destroços. O homem misterioso sacou uma faca, decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas. Ele não parecia ter tempo a perder. Seu rosto não demonstrava medo ou raiva, apenas uma concentração fria enquanto avançava em meio ao caos que ele mesmo estava criando. Ele se moveu rapidamente entre os inimigos restantes, cortando e golpeando sem parar até que não houvesse mais nada se movendo. Os 2 funcionários do hospital assistiam a tudo, completamente paralisados. Eles não sabiam se tinham acabado de ser salvos ou se estavam diante de um perigo ainda maior. Após o massacre, o homem olhou na direção deles, parecendo satisfeito. Ele comentou consigo mesmo que, afinal, a visita não tinha sido em vão. E tão rápido quanto apareceu, ele se virou e foi embora, deixando para trás um rastro de destruição e 2 pessoas tentando entender o que acabara de acontecer. De repente, um homem coberto de sangue surgiu na entrada. Ele mal se aguentava em pé, mas continuava avançando, passo a passo, para dentro do hospital. Ao vê-lo, os 2 funcionários entraram em pânico. Desesperados, eles imploraram por ajuda, sem entender o que estava acontecendo. Mas o olhar do homem não era de quem veio ajudar. Era o olhar tenso de alguém que estava sendo caçado por algo terrível. E a prova disso veio logo em seguida, quando um dos infectados foi arremessado violentamente contra a porta, vindo do corredor que o homem acabara de deixar. O estranho se colocou na frente dos 2, agindo como um escudo. Mesmo com o braço agora imobilizado, ele era a única barreira contra a horda que se aproximava.
A luta era interminável. Exausto e sobrecarregado, o homem gritou em pura frustração, farto de ter que lutar por cada segundo de sua vida. Após um esforço sobre-humano, ele finalmente conseguiu um momento de paz. O cansaço e a dor pesavam em seu corpo, mas ainda não era hora de descansar. Ele se virou para os sobreviventes e perguntou quantas pessoas estavam no hospital antes de tudo começar, incluindo pacientes e funcionários. A mulher mal conseguia responder. O trauma do que presenciou a deixou paralisada de medo, tremendo da cabeça aos pés. O homem ouviu a resposta e ficou em silêncio por um instante, processando a informação. Um plano começava a se formar em sua mente. Ele já tinha tomado uma decisão. Seus olhos revelavam uma determinação fria de quem faria o que fosse necessário para sobreviver. Sem perder tempo, ele perguntou onde ficava o interruptor de segurança. A funcionária, ainda assustada, apontou na direção do balcão da recepção. O homem caminhou até o local indicado, ignorando os olhares confusos dos 2 sobreviventes que ele acabara de salvar. Com um movimento rápido e preciso, ele acionou o mecanismo de emergência na parede. Uma porta de segurança começou a descer, trancando os 2 funcionários do lado de dentro. Desesperados, eles perguntaram o que ele estava fazendo, percebendo tarde demais suas verdadeiras intenções. A porta de segurança desceu, selando o destino dos 2 funcionários. O som metálico ecoou como uma sentença de morte e o pânico tomou conta de seus rostos. Eles haviam sido traídos. O homem que os protegeu momentos antes era o mesmo que agora os condenava, usando-os como isca para os infectados. Do outro lado da porta, os gritos e o barulho da horda se intensificaram. Para os 2 funcionários, o inferno havia acabado de começar. Enquanto eles entravam em desespero, o homem simplesmente se virou para ir embora. A mulher incrédula ainda perguntou para onde ele estava indo, sem entender a traição. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para trás. A vida deles não significava absolutamente nada para ele. Então, ele revelou seu verdadeiro e terrível propósito. Ele os trancou ali para que servissem de isca, uma simples tarefa de limpeza. Enquanto isso, do lado de fora, a chuva caía sobre a cidade. Perto da piscina pública de Gangseo, uma operação militar estava em andamento. Soldados controlavam o perímetro, tentando conter a situação que se espalhava rapidamente pelas ruas. Veículos pesados foram mobilizados para a tarefa. A ordem era clara: limpar as ruas de qualquer obstáculo. Um dos sargentos gritava ordens, coordenando a remoção dos carros abandonados para criar uma barricada ou uma rota de fuga. Com força bruta, o veículo blindado empurrava os carros para fora do caminho, um por um. A urgência era visível no rosto de cada soldado. Eles corriam contra o tempo, preparando as defesas para o que quer que estivesse por vir. Em meio ao caos organizado dos militares, uma figura solitária se aproximava pela rua deserta. Alguém caminhava descalço na chuva, indiferente à desolação ao redor. Uma presença silenciosa e inesperada naquele cenário de crise. Na base militar improvisada, os soldados trabalhavam duro sob a chuva, reforçando as defesas com o que encontravam. O som do metal era a única coisa que quebrava o barulho da tempestade. Um dos guardas, no entanto, parou de repente. Algo havia chamado sua atenção. Ele largou suas ferramentas, completamente focado na figura que se aproximava ao longe. O que ele viu o deixou em estado de alerta máximo. Uma presença inesperada no meio da rua deserta. Era a garota de antes, caminhando sozinha e descalça pela estrada molhada, avançando em direção à barricada. Do alto de seus postos, outros soldados também a avistaram, observando a aproximação com desconfiança. O protocolo foi imediato. Em pânico, eles prepararam suas armas, tratando a civil como uma ameaça em potencial. Tiros de aviso foram disparados, atingindo o asfalto perto dela. A garota caiu no chão, gritando de puro terror. Encolhida e desprotegida, ela implorava para que parassem de atirar, tentando se proteger com as mãos. Um dos soldados, convencido do perigo, informou seu superior que se tratava de uma Bitter, uma infectada. Mas o oficial no comando viu algo diferente. Ele não via um monstro, mas sim uma pessoa apavorada.
Furioso com a precipitação de seu subordinado, o sargento o repreendeu duramente pelo erro quase fatal. Sem perder mais tempo, ele ordenou que seus homens a ajudassem e correu em direção à garota. Ela continuava no chão, sozinha e tremendo, completamente vulnerável após o susto. O sargento se aproximou dela, tentando acalmá-la. Ele explicou que tudo não passava de um engano, um reflexo da tensão que todos estavam sentindo. Seguindo as ordens do sargento, os soldados ajudaram a jovem a se levantar. Por um breve momento, pareceu que o perigo havia passado e que ela finalmente estava a salvo. Até que um dos homens notou algo terrível na perna dela. Uma ferida que não deveria estar ali. O alívio se transformou em pânico instantâneo. A atmosfera mudou completamente. O sargento, que antes a defendia, agora a via como uma ameaça em potencial e ordenou que ela se jogasse no chão imediatamente. A garota não conseguia entender a mudança repentina. O medo e a confusão a paralisaram, e ela não conseguia se mover. Perdendo a paciência, o sargento engatilhou a arma e reforçou a ordem, deixando claro que não haveria um terceiro aviso. Ela tentou se explicar, mas as palavras simplesmente não saíam. O corpo dela tremia tanto que ela mal conseguia se manter de pé. Sem forças para resistir, a jovem caiu na poça de água completamente desamparada. A esperança que sentiu há poucos segundos tinha desaparecido por completo. Com um olhar frio e determinado, o sargento fez a pergunta que definiria tudo: se ela havia sido mordida. A vida dela e a de todo o esquadrão dependiam daquela resposta. A situação era de vida ou morte, e não havia mais espaço para erros ou hesitação. O soldado que deu o alarme inicial agora olhava horrorizado. Ele não sabia se tinha salvado seus companheiros ou acabado de condenar uma inocente. O sargento deu um último aviso, com a arma firmemente apontada para ela. Ele precisava de uma resposta, e precisava agora. Em um último fio de esperança, a garota perguntou se eles a deixariam viver caso ela contasse a verdade. Era um apelo desesperado, uma última tentativa de negociar pela própria vida em uma situação que parecia não ter saída. Mas o sargento não ofereceu garantias. Ele apenas afirmou que a resposta dela ditaria sua próxima ação. E o destino da garota agora seria selado por uma única palavra: